Opa, muito bem-vindo aqui para mais uma aula do Concentração Turbinada e agora a gente vai falar do pré-teste. Apenas para a gente contextualizar aqui o assunto, como a gente estava falando já, como eu já expliquei para vocês aqui na aula passada, as 3 primeiras aulas foram focadas mais especificamente na concentração, no trabalho mental antes de começar a estudar. E essas aulas aqui elas vão estar focadas mais na aplicação prática das técnicas de pré-leitura que vão facilitar aqui o processo da aquisição das informações. Então seria uma concentração voltada já mesclada com técnicas de estudo, ok? Então agora a gente vai falar aqui sobre o pré-teste. Mas afinal, o que é pré-teste? Bom, antes de te explicar, eu quero que você faça um pequeno exercício de imaginação comigo. Imagina que o concurso dos seus sonhos que vai acontecer daqui a 6 meses, sei lá, imagina que é o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, que paga aí mais de 22 salários mínimos. Então é um belo salário. Imagina que a prova vai ser daqui a 6 meses, só que hoje alguém entregou para você a exata prova que vai ser aplicada no dia do exame. Imagina como você ter acesso a essa prova iria transformar a sua rotina de estudos. Você ia focar os seus estudos no que exatamente ia cair, você ia analisar cada questão com o máximo de detalhe para que você não tivesse a menor possibilidade de cometer erros no dia da prova. E você faria a prova depois de 6 meses, tiraria nota 10, seria aprovado em primeiro lugar e claro que provavelmente seria preso depois, porque foi uma trapaça. Então, isso não vai acontecer, claro. Mas imagina que ao invés de você ter acesso ao teste propriamente dito, você faça no primeiro dia de estudos um teste simulado com o mesmo padrão que foi aplicado em algum concurso anterior do mesmo cargo, por exemplo. Claro que se você fizesse esse teste hoje, antes de começar a se preparar para os estudos, a sua nota nesse teste seria muito baixa. Você não saberia responder as questões, você teria muita dúvida, erraria a maioria das alternativas e não teria a menor chance de ser aprovado. Só que essa experiência, mesmo sendo, no primeiro olhar, extremamente negativa, ela pode transformar o processo de aprendizagem que vai ocorrer daí por diante. E isso é baseado em várias pesquisas que já foram realizadas pela neurociência e a psicologia cognitiva. Só para citar alguns desses estudos, vou citar aqui um experimento que foi feito pelos psicólogos Elizabeth Bjork e o Nicholas Soderstrom. A Bjork ela dava uma aula de introdução à psicologia na Universidade da Califórnia e ela resolveu experimentar o poder do pré-teste e que efeito ele traria para a aprendizagem dos seus alunos. Então, o que eles fizeram? Não um pré-teste, mas eles aplicavam durante 3 aulas, tá? Eles faziam um pré-teste 1 ou 2 dias antes da aula sobre o assunto que seria dado na aula subsequente. Claro que as notas dos alunos eram decepcionantes, né? Muito abaixo da média, porque ninguém sabia responder nada. E ela dava o pré-teste, depois de 1 ou 2 dias dava a aula normalmente, depois aplicava outro pré-teste para a aula subsequente, dava a aula novamente e repetiu esse processo 3 vezes. E no final dessas 3 aulas, ela fez um teste final com perguntas que foram dadas no pré-teste e com perguntas que, apesar de serem abordadas durante as aulas, de terem sido abordadas durante as aulas, não estavam incluídas no conteúdo do pré-teste. Pois bem, o objetivo desse estudo era verificar se nas questões em que foi aplicado o pré-teste, o resultado dos alunos seria igual, melhor ou pior em relação àquelas questões que não estavam no pré-teste. E a conclusão que eles chegaram é que, em média, os alunos acertaram de 10 a 20% a mais nas questões que estavam no pré-teste do que aquelas que não estavam no pré-teste. Claro que no teste final a questão não foi exatamente igual à que foi dada no pré-teste, mas o assunto foi cobrado da mesma forma. Então, eles viram esse assunto primeiro no teste e depois viram na sala de aula. Então, essa abordagem dupla trouxe um resultado de 10 a 20% maior na nota final dos alunos. E existe uma explicação para isso,
que eu vou colocar aqui na tela agora, que é exatamente essa. Eu até violei um dos princípios aqui dos mapas mentais, coloquei um excesso de texto, mas é apenas para ficar mais fácil de você compreender. Tentativas mal sucedidas de recuperação potencializam a aprendizagem, aumentando as tentativas de recuperação bem-sucedidas em testes posteriores. Então, o que isso aqui quer dizer na prática? Que sempre que seu cérebro ele é exposto a questões que ele não sabe responder, no estudo subsequente que tiver relacionado a esse assunto, o seu cérebro vai começar a, de forma subconsciente até, tentar responder essas perguntas. Então, sempre que o professor ou o livro que você estiver lendo, ele abordar aquele assunto que estava lá no pré-teste, mas que você não soube responder, o cérebro vai tentar fechar essa lacuna que ficou aberta na hora da prova e vai tentar preencher essa lacuna com o conteúdo que está lá no texto. E esse efeito de preenchimento desses gaps, dessas lacunas, é que vai trazer o resultado esperado na aprendizagem. Tá? Se você acha que 10 ou 20% não é muita coisa assim no resultado final, imagina que você está acertando hoje, em média, numa prova de concurso, 70% das questões. Se você aumentar 10% no seu resultado, significa que você vai passar a acertar 77% das questões. Isso vai te deixar muito mais perto da aprovação que você quer. Então, esse detalhe aqui de você fazer um teste antes de começar a estudar pode ser aquele pequeno diferencial que vai fazer o resultado na sua aprovação. Então, por exemplo, se você vai estudar hoje uma matéria Direito Administrativo, você, claro que não vai esgotar a matéria em um só estudo, mas você sabe, como a gente viu aqui na hora de explique para o seu cérebro, onde você vai começar e onde você vai terminar. Então, deixa eu só abrir aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Quando a gente bota aqui, o que a gente vai estudar? A Lei 8666/93. Então, se antes da gente começar a estudar, a gente resolver um simulado sobre essa lei, um simulado com questões de concurso, por exemplo, você seleciona aí 10 perguntas de concurso sobre essa lei. Quando você começar a estudar, mesmo que você erre todas as respostas, você não tem obrigação nenhuma de acertar sobre algo que você ainda não estudou. Mas quando você começar a estudar, o seu cérebro vai tentar fechar essa lacuna aqui, vai tentar encontrar no texto que você está lendo a resposta correta para essa pergunta. E só para complementar aqui, então, o ideal é que você faça o pré-teste e que antes de começar a estudar, você resolva esse pré-teste, você veja quais foram as respostas corretas. O ideal é que o pré-teste seja sempre questões objetivas, questões de marcar X com 5 alternativas, 4 ou 5 alternativas, que você aprenda já a visualizar opções diferentes, para que você consiga identificar no meio dessas opções qual é a alternativa correta. Então, quando você for ver na hora de você estudar, você vai identificar aquela resposta correta lá e vai vincular com o assunto que você está estudando. Então, isso vai facilitar muito a aprendizagem posterior. Ok? Então é isso. Então aqui você já sabe que antes de você começar a estudar efetivamente, você vai fazer esse processo de explicar para o seu cérebro, contextualizar e depois fazer o pré-teste. Para então já deixar a sua mente em um ambiente muito mais propício ao aprendizado. Veja que a gente nem chegou aqui na parte ainda da leitura mesmo, da concentração aplicada à leitura, mas a gente já deixou um ambiente muito mais propício para que a gente leia com muito mais atenção o assunto que vai ser estudado. Ok? Então é isso e a gente se vê aqui na próxima aula sobre a concentração aplicada à leitura. Um abraço e até a próxima aula.